Eu me recordo de um paciente que eu atendi há uns meses atrás no AMA, que era um paciente, um homem de 60 anos, que veio com a seguinte queixa: inchaço no rosto há um dia. E era um paciente que estava na minha frente, assim, claramente ele estava com o rosto inchado, com os braços inchados. E aí ele tinha falado que tinha buscado o AMA no dia anterior, com o mesmo quadro, só que agora com uma piora do inchaço, porque o inchaço evoluiu para os braços e ele estava sentindo falta de ar. Achei esquisito, um pouco estranho. Falei assim: seu fulano, o senhor sabe se comeu alguma coisa diferente? Camarão, algum remédio, algum bicho te picou? E ele falou assim: doutor, eu acho que eu tomei um remédio, um anti-inflamatório, faz uns 2 dias atrás, eu não lembro exatamente quando que foi, mas só isso mesmo. Então agora eu quero que você preste atenção, porque eu vou te dar uma informação para você levar para o resto da sua vida. A maioria das alergias leves que uma pessoa pode apresentar quando come um camarão, ou toma um remédio, ou é picado por um inseto, ou entra em contato com algum componente alérgeno, né? Alguma folha, alguma planta. O que a maioria dos pacientes vão apresentar? Uma coceira leve, algumas manchas avermelhadas no corpo, às vezes algum inchaço localizado, né? Então, por exemplo, se foi uma picada ali, vai ter um inchaço local. Agora, se for uma alergia grave, muito grave, que a gente chama de anafilaxia, então eu quero que você tome muito cuidado. Procure o hospital, ou uma UPA, ou um PA imediatamente, sem perder nem mais um minuto. Esse homem foi piorando ao longo do dia, assim, ele não demorou muito tempo lá no AMA. Geralmente quando são reações alérgicas graves, assim, a gente faz adrenalina e consegue resgatar o paciente tranquilamente. Fiz adrenalina uma vez, melhorou parcialmente, daí eu fiz outra, ele deu uma leve melhorada, pedi transferência dele, né? Aí, na remoção, na ambulância, foi piorando o inchaço, o rosto já estava inchado, então a pálpebra começou a inchar também. Depois, a outra pálpebra foi inchando na minha frente e começou a ficar com a voz rouca. Putz, rouquidão assim, garganta fechando mesmo. A gente tem que pensar na anafilaxia, paciente gravíssimo. Chegamos lá na referência, foi entubado lá. Logo que chegamos, porque se a garganta fecha de fato, aí não passa, né, um tubo, né? Aí o paciente para de respirar e acaba fazendo uma parada cardiorrespiratória e morre. Então tem que fazer a intubação preventiva até compensar todo esse quadro. E quando não consegue intubação, tem que cortar a garganta, tem que fazer uma cricotireoidectomia, que é um procedimento muito mais delicado. Então guarde para você. A maioria das reações alérgicas vão ser aquilo que eu falei para você no começo do vídeo. Mas uma minoria, casos um pouco mais raros, acontecem. Então eu quero que você preste atenção nos sintomas que podem aparecer, tanto se for para você quanto alguém que você conhece, seu pai, sua mãe, namorado, uma namorada, enfim. Uma reação alérgica grave, ela vai se demonstrar como uma forma exagerada do nosso sistema imunológico de resposta a uma substância que ele não conhece, que o corpo não conhece. Então, uma picada de inseto, um alimento, alguma medicação. Então, o paciente ele pode apresentar um inchaço, pode ser um inchaço ali na língua, no rosto, nas mãos, como foi esse paciente, que é um pouco mais atípico, né? Mas um inchaço, tá? Localizado. Dificuldade para respirar, esse paciente estava com falta de ar, ele estava com o pulmão chiando já. Pode aparecer falta de ar, pode aparecer uma sensação de aperto aqui na garganta. Alguns pacientes acabam referindo uma coceira na garganta. Acho que não tem tanta evidência essa coceira, mas talvez exista alguma relação. Coceira, manchas no corpo, ou dor abdominal, náusea, vômito. E pode também surgir desmaio ou fica com tontura. Se aparecer pelo menos 2 desses sintomas, eu quero que você procure hospital, uma UPA imediatamente. Mas para reações alérgicas leves também, pode procurar o médico ajudar a compensar esse quadro alérgico e passar a medicação correta para você. E no caso das reações alérgicas graves, o que a gente faz e consegue resgatar muito bem, geralmente, é uma ampola de adrenalina, que faz ali, intramuscular, na coxa. Geralmente o paciente consegue ser resgatado tranquilamente. Em alguns casos mais graves ainda, evolui para intubação e precisa de fazer adrenalina na veia, é um pouco mais complexo. Então, guarde com você, essa é uma informação muito valiosa. Poucas pessoas que não são da medicina, e às vezes até quem é da medicina, acaba não sabendo identificar esse quadro.